Olá, bom dia. Seguimos então hoje com nosso último episódio na criança protagonista nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, estamos fazendo esses últimos 3 encontros com atividades na prática, né, ideias autorais que buscamos, né, criar para trabalhar com os nossos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, né, primando pelo protagonismo da criança, pela aprendizagem significativa, trabalhando a ludicidade. Deixa eu abrir aqui. Então, eu sou Vitória de Machado, minha colega Cleidiane Rocha Aranha Moura, juntamente somos ministrantes desse curso de extensão. Então, hoje vamos partir de histórias, né? Livro de histórias que são muito interessantes, que podem ser trabalhados de diversas formas, né? Podem ser contados de diversas maneiras para a turma. Então, trazemos aqui a história do Romeu e Julieta, de Ruth Rocha. Né? Eu acredito que muitos já conhecem sua história, né? Linda. Podemos fazer uma construção com as crianças através de elementos naturais. Cada criança pode fazer a sua própria borboleta, né, buscando no pátio da escola, ou mesmo, né, pode ser também levado para casa como um tema. Ela pode buscar em sua casa os elementos naturais, colar numa folhinha e fazer uma construção de escrita, um texto com a sua borboleta, né? Ela pode dar um nome para a sua borboleta. Ela pode dar um nome para o reino de onde veio essa borboleta. E escrever do que ela é feita, né? Quais são os elementos que ele buscou para construir essa borboleta, né? De que sou feita? De galho, de folhas, de cascas de árvores, gravetos, de sementes. Então, tudo isso pode ser uma fonte de escrita da criança. Ela pode escrever como ela acha que é, e depois a professora auxilia ela nessa escrita que ela produziu. Então, através dessa história, podemos trabalhar diversos tipos de linguagens, né? Como vimos nos outros encontros, né? A criança possui diversas formas de linguagens, né? Diversas expressões. E com essa proposta, ela é livre, né? Para se expressar nessas diferentes linguagens que ela tem. Linguagem artística, linguagem expressiva, a linguagem escrita, ela pode apresentar, né, para os demais colegas, para a turma, a sua borboleta, e nenhuma borboleta vai ser igual à outra, né? Então, como é interessante isso. Cada uma vai trazer uma forma única, né, de se expressar. Talvez também nenhum nome vai ser igual ao outro, né? A criança vai dar um nome para a sua borboleta e vai diferir, né, de colega para colega. Então, pode ser feito um mural dentro da sala também, né, com a borboleta de cada criança, pode ser divulgado para a escola toda também, né? Toda a escola pode ver essa produção das crianças dessa turma. Então, agora vamos ver uma outra história, uma outra ideia de história, muito interessante também, muito linda, que é o Ratinho, o Morango Vermelho Maduro e o Grande Urso Esfomeado, né, de Dawn e Audrey Wood.
da Brinkbook. Então, podemos fazer uma conversa a partir dessa história, que também pode ser contada de várias maneiras, né? Com o próprio livro ou sem o livro, né? Apenas contado pela professora, narrado pela professora, com os personagens, né? Que é o ratinho, o grande urso esfomeado e o morango, né? A atração principal, o morango vermelho maduro. Então, podemos destacar os seus personagens, né? O ratinho, o grande urso esfomeado e o morango pode ser trabalhado cada uma dessas palavras, né, pelas crianças. Da mesma forma, também pode ser trabalhado os personagens da história do Romeu e da Julieta, né? Podemos trabalhar esses nomes, Romeu e Julieta, com as crianças. Comparar, né, as suas letras, quantas sílabas tem cada palavra, se tem alguma letra igual nessas palavras, quantas letras tem em cada uma dessas palavras. Podemos comparar, né, os animais, o ratinho e o urso, né, o que eles têm de diferente, o que eles têm de parecido, qual o som que eles produzem, né? Podemos produzir outras histórias através desses personagens, do urso e do ratinho. Em qual outra história, né, o ratinho aparece? Né? Qual outras histórias o urso aparece? Né? Podemos fazer perguntas referente à própria história. De que formas o ratinho tentou esconder o morango? O que o ratinho fez para que o urso não comesse o morango? Né? Dentro da história essas respostas, né? O que o ratinho fez? Quem lembra, né? Ele cortou o morango, né? E quem comeu? Quem comeu a outra metade do morango? Quais receitas as crianças gostam de comer com o morango? Né? Olha que aprendizagem mais significativa, né? Trazendo esses estímulos, né? As sensações para as crianças saborearem um morango, né? Então as crianças podem responder, por exemplo, que gostam de bolo, de sorvete, iogurte, mousse, suco e assim outras, né? Tantas receitas que contém morango. Elas podem então discutir sobre isso, pode ser trabalhado também essas palavras, né? Comparando as suas letras, seus sons, quantidades de letras na palavra, como dei os exemplos anteriormente, né? Com os nomes dos personagens da história. Podemos também realizar uma receita coletiva, onde as crianças irão participar, produzir uma lista de ingredientes, trabalhar em cada um deles. Então, as crianças podem eleger, né, coletivamente o que elas vão fazer de receita, né, dentre esses. Por exemplo, elas querem, então, fazer um bolo de morango. Né? Vamos produzir então, vamos fazer uma lista dos ingredientes, o que vai no bolo, o que contém no bolo. A professora então pode ajudar, né, a fazer essa lista. Podemos fazer conforme a receita, né, fazendo o bolo a partir da receita. As crianças podem escrever a receita no seu caderno, né, podem também trazer algum ingrediente de sua casa. A professora pode pedir, né, ou mesmo pegar as coisas que tem na escola e fazer. Então, podemos fazer um piquenique quando esse bolo estiver pronto, né? E assim por diante. Então, trabalhando, como vimos anteriormente, né, a leitura, a escrita, através de brincadeira, né, através do lúdico. Agora, então, uma outra história muito linda, né? Uma história que fala de saudade, tristeza, de perdas e novas amizades. Alguns já conhecem essa história, né? Do Lino, de André Neves. Então, da mesma forma, né? Conversar sobre a história, as crianças fazer perguntas, né? Para que as crianças consigam aprender, lembrar do que ouviram da história, onde Lino morava, né?
O que aconteceu com a Lua? Então, a Lua era a melhor amiga do Lino, né? Eles moravam na fábrica de brinquedos e um dia a Lua sumiu, né? Ele não achava mais a Lua. Ele não sabia o que tinha acontecido com a Lua. Então, os personagens da história, né? Trabalhar com cada nome do Lino, Lua, a estrela, os brinquedos. Então, trabalhar da mesma forma com esses nomes, né? Suas letras, quantas letras tem em cada palavra, se tem alguma letra que se repete nas palavras, quantas sílabas tem em cada palavra, e assim por diante. Para estimular a criatividade, a autonomia, respeitando a criança como protagonista. Podemos fazer construções de brinquedos com materiais não estruturados. Então, ali tem vários exemplos, né? Os brinquedos autorais, né? Criação de texto autoral para o seu brinquedo, dar um nome, explorar ao máximo a partir de sua criação. Então, Lino, ele era um brinquedo, né? Na história ele conta. E depois ele encontrou a estrela, que também gostou dele, né? Se apaixonou por ele como amigo. E eles também formaram essa nova amizade, né? Depois que ele tinha perdido a lua. Então, a professora pode propor para as crianças montar, né, criarem um brinquedo também com materiais recicláveis, pode ajudar nessa preparação, né, nessa construção de um brinquedo novo e pode ser feito diversas explorações através desse brinquedo, né, das crianças. Elas podem criar textos, criar outras narrativas, criar outras histórias com os seus brinquedos. Né? Então, a professora pode até mesmo criar um texto coletivo, né? É muito comum isso, criar um texto coletivo onde pode envolver cada um dos personagens, né? De cada criança que produziu o seu brinquedo. E assim por diante, né? Várias ideias podem ser feitas a partir de uma única história, né? Pode ser criado outras histórias. Aqui então temos o jogo das pedrinhas silábicas. Esse é também um jogo autoral, né? Que trabalha a formação de letras, a formação de palavras, né? Através das sílabas. Então, a professora dá para os seus alunos brincarem e elas precisam ser desafiadas a formar palavras, né? Aqui temos várias sílabas, né? E aqui tem algumas palavras já montadas, né? Saco, cala, topo, bote, vara, roma, pata e assim por diante, né? Elas podem variar, elas podem formar novas palavras. Daqui a pouco a professora não viu, né? Outros jeitos de formar as sílabas para formar palavras e assim por diante a criança vai formando, né? Vai criando suas hipóteses, vai aprendendo, né? Com essas pedrinhas silábicas. Aqui tem uma outra forma, né? De fazer as pedrinhas com duas sílabas, né? Aleatórias, separadas ali em cada pedra. Então, a criança também, da mesma forma, vai montando a palavra através das sílabas. Ali temos sapo, rosa, vara, raso, toma, gola, paga. E ali tem outras infinidades, né, de palavras que também podem ser montadas pelas crianças. Então, acho que é isso que temos por hoje. Então, muito obrigada por acompanharem aqui os nossos vídeos nesse nosso curso de extensão, onde nós mesmos podemos aprender muitas coisas com esse tema, né, da criança protagonista nos anos iniciais do ensino fundamental.
Tivemos a parte teórica, onde podemos ver conceitos, referências de vários autores, onde buscamos nos basear, né, nesse nosso tema. E depois buscamos também atividades propostas na prática, né, recursos que podem vir a ser muito significativos para trabalhar com essas crianças no ensino fundamental, valorizando então o seu protagonismo, a sua autonomia, para desenvolver diversas habilidades que são fundamentais para que essa criança possa aprender a ler, a escrever, a ser um sujeito mais criativo, imaginativo, que ele possa então desenvolver todo o seu potencial, né, que ele é capaz e que ele tem direito. Então, o professor precisa estar em constante formação, em constante busca de aperfeiçoamento, e essa foi a nossa intenção, né, nesse nosso curso, de ajudar a cada um de nós a buscar esse aperfeiçoamento, né? E não temos essas propostas, esses conceitos como únicas verdades, né? Mas sabemos que ele é um jeito muito interessante, né? Uma forma muito positiva e potente de aprendizagem. E, então, queremos agradecer pela atenção de todos que tivemos aqui nesse curso. Muito obrigada e até a próxima.